Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar com você sobre assunto aparentemente desgastado, todavia de extrema importância para aqueles profissionais que estão em busca de um novo emprego. Seja o primeiro emprego da carreira, seja também o último, aquele antes de uma aposentadoria saudável e sadia. O currículo é uma peça de extrema importância. Na verdade, o currículo deve abrir a porta das empresas para que você possa se apresentar a um departamento de recursos humanos ou qualquer outro departamento funcional, a fim de evidenciar, de provar que você é um candidato viável para aquela organização para a qual você gostaria de trabalhar. Portanto, eu gostaria de dizer inicialmente que não há uma regra que diga que o seu currículo tem de ter uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, ou o quê? Se o seu currículo tem conteúdo, se ele inspira no leitor que o recebe o interesse em conhecer em maior profundidade a sua carreira e se detém na sua leitura e na sua avaliação, esse é um currículo válido. Sabemos que quando você empreende uma carreira acadêmica, quanto maior for o seu currículo, melhor para você. Mais credenciais você apresenta. Repito, mais credenciais você apresenta. Portanto, quando você está elaborando o currículo, não se preocupe com o número de páginas, desde que ele tenha conteúdo. O ideal, na verdade, é um currículo de 3 páginas ou 4 páginas, dependendo de sua posição gerencial, onde você já passou por várias empresas, ocupou várias posições, etc, etc, etc. De qualquer maneira, hoje eu quero falar com você sobre esta matéria e ao mesmo tempo deixar para você algumas instruções, de tal maneira que você seja bem-sucedido ao elaborá-lo, ao enviá-lo e também ao ser chamado para uma entrevista. Na última semana eu recebi um e-mail de um executivo que está sendo assessorado pela Gutenberg Consultores, um elemento extremamente preparado, ele fala fluentemente vários idiomas, uma carreira estável, um elemento altamente credenciado. Até o presente ele foi chamado para 12 entrevistas em empresas diferentes. Nas 10 primeiras ele chegou no topo, chegou a falar com o presidente da empresa. E em algumas dessas entrevistas, posteriormente ele recebeu a seguinte mensagem: que a empresa tinha optado a seguir o processo com o candidato interno. Em outra situação, a empresa dizia que havia suspendido a posição temporariamente, que portanto não iriam recrutá-lo. Na última semana, ele mandou o currículo para uma grande empresa multinacional e em menos de 72 horas recebeu um comunicado dizendo que o currículo dele não era um currículo viável para aquela posição. Ao examinar conjuntamente a descrição da empresa e, ao mesmo tempo, o currículo dele, eu percebi que ele tinha todas as credenciais. E aí ele pensou, isto foi o computador, a inteligência artificial que me eliminou. Não, muitas vezes os profissionais responsáveis por esta área, eles não têm tempo para ler, para se deter em todos esses currículos. Portanto, não fique impressionado. Eu sempre digo para os meus candidatos, quando você entra num processo de recolocação, esteja preparado para receber 99 mãos. E digo mais, não confie em estatísticas. Como eu aprendi na minha escola de Direito, a estatística é a prova, é a prostituta das provas. Portanto, você pode fazer qualquer coisa com números, com dados,
quando você usa a estatística como base. Mas vamos lá ao currículo. Primeira coisa, tenha o seu nome bem datilografado, corretamente. O seu endereço, telefone, o seu e-mail. Em outras palavras, informações que o recrutador pode usar para convidá-lo para uma entrevista. Depois, defina qual é o seu objetivo de vida. Quando eu recebo um currículo e o elemento coloca 4, 5, 6 objetivos, eu já elimino esse currículo, porque eu sei que ele não sabe o que ele quer. E é extremamente perigoso você convidar alguém para trabalhar na sua empresa se ele próprio não sabe o que é que ele quer. Depois, você vai fazer um sumário, ao menos 6 pontos importantes que, de certa forma, descrevem o seu perfil. E este material, estas frases, estas informações, elas têm de ser muito bem redigidas. Não podem ter erro, não pode ter algum. E ela tem, desde o primeiro item até o último, inspirar o entrevistador para convidá-lo para uma entrevista. Depois você passa para um outro ponto extremamente importante que eu denomino de histórico da carreira profissional. Onde você começa hoje e vai para trás. A empresa, a data em que entrou e que saiu, a posição que ocupou, a quem se reportava, quantos subordinados você tinha, quais as principais responsabilidades, quais os projetos mais importantes que você participou, e mais importante do que tudo isso, os resultados que você obteve. A empresa não vai contratar você porque você tem um diploma de Harvard. Ela vai lhe contratar porque você é um elemento voltado para resultados. Lembre-se sempre disso. Depois, você vai fazer um outro item, vai escrever um outro item, que é sobre a sua formação acadêmica. Começando por, se você tem um PhD, depois mestrado, graduação, e aí um outro item que você pode denominar de cursos de autodesenvolvimento, quer técnico, quer gerencial. Depois, um outro item, atividades extracurriculares. E, afinal, por último, seus dados pessoais. Brasileiro, casado ou solteiro, dia, mês e ano de nascimento e a sua nacionalidade. Lembre-se que, se você esquecer de colocar a data do seu nascimento, você pode ser rejeitado num processo. E outra coisa, é muito fácil a empresa descobrir qual é a sua idade, mesmo que você queira enganá-la. Ela olha a data da formatura de sua graduação e, por este dado, ela calcula e ela chega a um número bem razoável, ou bem aproximado de sua idade atual. Portanto, tenha muito cuidado. Eu espero que, com essas instruções simples, objetivas, racionais, você possa elaborar um currículo, ser chamado para uma entrevista e, naturalmente, vencer esse jogo ou essa guerra. Você sabe que hoje há milhares de candidatos em busca de um emprego. Muitas vezes não é o mais preparado, mas aquele que melhor expressa as suas virtudes que ganha o jogo. Saia para ganhar. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. E lá você vai encontrar informações sobre as nossas empresas e as atividades que desenvolvemos nas áreas de outplacement, coaching executivo, etc. Quero também pedir para que você adquira um dos meus livros, Cartas de um Coach Executivo a seu Filho, ou Vulnerabilidades de um Executivo, ou Empregue seu talento, ou Fui demitido e agora a demissão não é o fim, Fui contratado e agora, entre tantos outros, os quais poderão ajudá-lo nessa sua jornada que eu espero seja de sucesso. Muito obrigado a você pelo seu tempo,
E eu espero que, se você gostar dos meus trabalhos, que você indique para os seus amigos. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá!